Então seja bem-vindo a mais um Corporate Business. O Corporate Business é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós temos a pretensão de fazer a melhor informação financeira fiscal. A opinião não é minha, é do José Pedro Farinha, que está lá à minha frente, que é o CEO da Betocnet. Ora, como sabe, todos os meses trazemos aqui temas diferentes de relevância para a vida das empresas. Então, por isso é que falamos de informação financeira e informação fiscal. Ora, qual é o tema do programa deste mês? Benefícios fiscais. A que está associada à pergunta que você está a ver ali. Quer dizer, considera que as empresas aproveitam os benefícios fiscais disponíveis em 2025? Tem um link aqui em baixo. Nós gostávamos muito que viesse aqui votar, ou viesse dar a sua opinião, para nós termos a noção daquilo que é a percepção sobre o comportamento das empresas em relação a esta questão, benefícios fiscais. Ora, é exatamente sobre isso que temos também o Vox Pop deste mês. Na minha experiência, a trabalhar com empresários, a maior parte das pequenas e médias empresas, infelizmente, não aproveitam totalmente esses benefícios fiscais que existem. E isto não acontece por falta de interesse, acontece porque o empresário vive num ritmo tão intenso que a fiscalidade passa muitas vezes para segundo plano, infelizmente. E o dia a dia traz urgências constantes, a equipa, clientes, fornecedores, operações, e como consequências, muitas decisões fiscais acabam por ser tomadas tarde demais, quando já não há espaço para gestar ou planear. Para ser franco, o que eu observo é que em muitos casos basta uma análise um pouco mais estruturada para identificar oportunidades que estavam completamente escondidas. Trabalharem com os parceiros certos e eles observaram, de facto, observarem, seja nos intensivos, na forma como os processos estão organizados, como na própria estratégia do negócio. Pequenos detalhes podem representar poupanças significativas no final do ano e, de facto, estes incentivos são críticos para, de facto, esta otimização, chamemos-lhe assim. Este não é um fenómeno exclusivo em Portugal e quero já partilhar. É comum ver nas PMEs, enfim, que muitas vezes não olham para isto, têm pouca disciplina no que toca à parte financeira, fiscal, concretamente, e este é um desafio. Quando finalmente criam esse hábito, percebem que a diferença é enorme, ganham previsibilidade, liquidez e maior capacidade de investimento. É perceber que tipo de incentivos é que existem e, de facto, canalizarem verdadeiramente isto no sítio certo. No fundo, a chave está na antecipação, não é um tema particularmente entusiasmante, mas absolutamente decisivo para a saúde de uma PME. E a partir do momento em que se possa fazer parte da gestão regular, os resultados aparecem e, de facto, tornam o negócio muito mais sustentável e funciona de uma forma diferente. Já percebeu? Parece que as empresas não aproveitam tudo aquilo que são benefícios que estão disponíveis para a sua atividade. José Pedro, nós tínhamos pensado primeiro trazer para este mês a questão do Orçamento do Estado, mas acabámos por mudar a linha precisamente por causa disto, que é como é que isto é falta de planeamento, basicamente. Mais uma vez queremos evitar o hora-bolas. Estamos em novembro, eu atrevo-me a dizer que todos os empresários conhecem ou deviam conhecer os seus resultados a outubro e todos têm ou deveriam ter uma previsão de como é que vão fechar o ano. E com base nisso vão tomar uma série de decisões importantes, de distribuir resultados ou não, de fazer ou não investimentos, e muitas dessas decisões podem e devem ser canalizadas também com base na consequência fiscal que têm. E devem ser antecipadas, porque não adianta chegar a janeiro e dizer, ora bolas, podia ter feito alguma coisa diferente e perdeu-se o acesso a alguns benefícios fiscais. Bom, agravante, este ano desaparecer um dos mais importantes. Este ano temos o rei dos benefícios fiscais, o CIFID, né? Portanto, foi algo que já falámos aqui em off, porque é que é o rei dos benefícios fiscais, é sem dúvida o benefício fiscal mais interessante. É um benefício fiscal difícil, portanto, para a maioria das empresas, e o que vai acabar não é o CIFID, mas sim o CIFID indireto, através dos fundos de investimento.
que era na minha opinião, claro, uma muito boa forma das empresas investirem em investigação e desenvolvimento de uma forma indireta, através dos fundos que fazem isso. Porque elas sozinhas não tinham capacidade para o fazer, não é? Até pela dimensão que elas têm. E muitas nem vocação, Claro. não se trata só de capacidade, não há Sim. para inovar, portanto, tem um negócio que não permite isso, mas que estão disponíveis para investir em inovação e, obviamente, ter o retorno desse investimento. E este incentivo fiscal tem sido sempre bastante incentivador dessa prática. Portanto, houve aqui uns anos em que a dedução à coleta podia ir até 82,5%, e o último ano que isso aconteceu foi em 23%, e, portanto, houve aqui, de facto, um boom nesse ano de investimento em CIFID. O benefício continua a ser muito interessante do ponto de vista fiscal, portanto, que prevê uma dedução de 32,5% do montante investido na coleta, portanto, no valor do IRC. Só que as empresas ficaram com saudades dos 82,5%. Claro, está bem, mas continua a ser Que já terminou, aliás. continua a ser o benefício fiscal mais interessante. Portanto, isto é um tema relevante, Sim. sobretudo nesta altura do ano, porque acaba agora. Outro tema relevante tem a ver com os outros benefícios que até perdem quase importância ao lado do CIFID, mas que podem ser interessantes analisar antes do fecho do ano. Não é? Portanto, recapitalização e capitalização das empresas, valorização salarial, o próprio REFAI. Portanto, há aqui benefícios que devem ser analisados antes do final do ano. Obviamente que o CIFID ganha aqui uma importância capital, porque vai acabar. Já vamos aos outros benefícios. António, como sabe, nós todos os meses trazemos aqui um convidado. O deste mês é o António Melo Campelo, já conhece, já esteve connosco várias vezes, inclusive no próprio Pé de Meia. E já agora fica sempre o disclosure feito, nós somos sempre transparentes nesta matéria. A Blue Crow, que é a empresa do António, é um dos nossos parceiros aqui do canal. António, bem-vindo ao Corporate Obrigado. Business. Achas que faz sentido acabar com esta parte do CIFID indireto? Bom, obrigado pelo convite É sempre um prazer. para participar. Tu és uma mais-valia. Quando falas, não, sabes aquilo que dizes, por isso. Para nós é sempre difícil falar do CIFID financeiro, porque, no fim de contas, a Blue Crow lançou o primeiro fundo CIFID financeiro em 2017 e, por isso, embora o benefício estivesse na lei quase 10 anos antes, e a lei do capital risco só tivesse aparecido depois em 2015, a verdade é que sentimos um bocadinho os pais deste produto financeiro, digamos assim. Eu acho que é uma pena acabar. Eu compreendo a posição do Governo numa ótica de gestão de orçamento. É sempre mais fácil cortar aqui e dar ali. Fica mais bonito nos jornais dizer que se cortou no IRC e alocar o capital dessa forma do que dizer, epá, está aqui um capital que nós deixamos de gastar, no fim de contas, e que pode ser investido e eventualmente gerar um retorno futuro. Por isso, compreendo essa decisão. Agora, acho que acabámos por todos ficar um bocadinho sem conhecer o relatório da unidade de impostos. Já tens acesso ao relatório? É que eu ainda não consegui ver o relatório. Não conheço o relatório. Mandam umas bocas para os jornais, mas não conheço o conteúdo. Sim, aquilo que dizem, ou pelo menos as grandes críticas que são feitas, obviamente, é na dimensão dos benefícios fiscais que foram atribuídos e, obviamente, também na quantidade de capital que existe dentro dos fundos e que não foi ainda aplicado. Eu acho que aqui, e eu percebo essa confusão por parte de quem gera um orçamento, que tem o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, mas o investimento não é um orçamento. O investimento, para haver investimento, tem que haver primeiro um estoque de capital. É isso que é medido quando nós olhamos, e a nossa Maria Lourdes, a nossa europeia, comissária europeia. A Maria Luísa Albuquerque. Maria Luísa Albuquerque costuma dizer há um estoque de capital disponível nos depósitos a prazo. Quer dizer, aquilo é dinheiro que não foi gasto, dá lá o estoque, e que agora dá jeito de dizer, está ali muito dinheiro, vamos aplicá-lo, essas poupanças no imobiliário, para reduzir o número de casas que estão em falta, nas empresas, no mercado de capitais, para capitalizar as empresas, mas é percebido o conceito de estoque nas poupanças dos portugueses, mas não é conhecido o conceito de estoque nos benefícios fiscais, o que é uma pena, porque sem estoque o que vai acontecer, e Portugal é hoje em dia ainda um caso extremo de disponibilidade de capital para investir nestes projetos,
o resto da Europa está semi-seca, os Estados Unidos da América estão secos em determinadas zonas do mercado de capitais e no mercado de capital para investimento, que agora também é o novo termo utilizado pelo Governo, e é pena porque isto vai limitar muito as decisões de investimento daqui para a frente, o que significa que, enquanto havia o benefício do CIFID, os fundos, os operadores de mercado, tinham a consciência de que iriam levantar um determinado montante todos os anos, que iria ser alocado nos 3, 4, 5 anos seguintes num conjunto de empresas nos seus portfólios, hoje em dia vai optar por proteger as empresas que já estão no portfólio e guardar disponibilidade financeira e eventualmente sobreinvestir nestas empresas de forma a protegê-las e ter a certeza que aqueles tiros que dão são os certeiros, não é? Porque quando diminuímos o número de opções, temos que acertar nas opções que estamos a tirar. Claro. E por isso o setor como um todo acaba por perder. Isabel, também como sabe, Isabel, que é a Presidente da Protec, está sempre connosco todos os meses também aqui no painel de comentadores do programa. Isabel, porquê é que isto termina? O CIFID indireto? Aparentemente, tanto quanto eu pude ler pelo comunicado do Conselho de Ministros, por indicação da AT. Da Autoridade Tributária. Exatamente, Então. segundo os elementos, e foram comunicados pelo Ministro que tutela a comunicação oficial do Estado, por indicação da AT. E eu, sem ter acesso ainda a esses dados, porque nós ainda não temos acesso a esses dados, conforme o António aqui também comprovou, portanto nós na nossa área de trabalho fazemos uma coisa muito gira, que é tiramos a prova dos novos à própria informação que é circulada. Portanto, cruzamos, deixa ver, esta conclusão foi refletida, foi retirada, deixa fundamentar isto com os números. E eu fico sempre na dúvida, quando não temos os dados todos e, mais ainda, quando sabemos já de antemão, porque vimos os números no início do ano, que 41% das empresas em 2023 apresentavam resultados negativos em termos de IRC. Já aqui falámos sobre isso. Nunca é demais lembrar esse dado. Ora, então vamos lá fazer aqui uma reflexão, um exercício prático todos juntos. Os benefícios fiscais, sabemos bem que são medidas excepcionais e com um tempo limitado. Sim. Não são ad eterno, porque se fosse ad eterno eram normas, eram taxas implementadas. Não é o caso. Tem uma limitação temporal e um objetivo muito próprio, que possa ser um incentivo à valorização de recursos humanos, à capacitação de empresas, ao desenvolvimento de determinados setores de atividade, por exemplo, a economia verde, a economia digital, são exemplos de áreas estratégicas alinhadas no contexto da União Europeia, em que os benefícios existem para que os países possam, de uma forma mais acelerada, portanto, isto é a bondade da intenção, mais acelerada, competir entre eles com medidas mais iguais e não tão desiguais pelas periferias ou pelas economias próprias de cada Estado-membro. Portanto, quando um Estado-membro lança um pacote de benefícios fiscais, já que estamos a falar do tema, é bom que seja dito, esse pacote é harmonizado em todos os Estados-membros, que é para combatermos as barreiras da desigualdade. Para quê? Para que aqueles que estão no pelotão de trás possam crescer a ponto de conseguir aproximar-se do pelotão da frente e, por seu turno, o pelotão da frente também não perca demasiada competitividade para os países que estão mais atrasados. Porque as vantagens competitivas, como todos nós sabemos, só funcionam se as economias tiverem capacidade de equivaler os bens de troca. Playing field, como exatamente. Traduzindo isto para português corrente, e economia básica é um bocadinho por aí. Os números não nos dizem bem isto. Há pouco nós estávamos aqui a olhar os quadros, eu pedi ao Mauro, por favor, se punha o slide 1. Mauro, venha daí o quadro. O que é que aquilo quer dizer? Eu convidava o António, porque eu deliciei-me a ouvir o António há pouco, portanto acho que... Eu acho que é muito interessante olhar para este quadro. Este quadro demonstra, no fim de contas, o que é que foi o investimento em CIFID de 2006 a 2024. Estamos aqui quase 20 anos de benefícios fiscais atribuídos e de investimento feito ao longo deste período. Achei muito interessante, por exemplo, ver o pick-up grande que houve de pedidos de investimento em ID entre 2017
há de ser ali um bocadinho depois de 2015 Sim. e 2023. O 24 vê-se logo ali um cliff que advém, obviamente, de 2022 e 2023 serem os 2 últimos anos, supostamente, do benefício fiscal a 82,5. E há aquele descolar, digamos assim, da realidade entre o benefício declarado e o benefício apurado. executado, que é Sim. realmente o dinheiro que foi gasto. Para os espectadores mais distraídos, é aquele quadro do canto inferior esquerdo. O quadro inferior esquerdo, poderá ser eventualmente o estoque de capital que foi sendo construído. O que é que isso vai acontecer? O que vai acontecer é, se realmente os números normalizarem, o que vai acabar por acontecer é que vamos ter investimento apurado, por isso dinheiro gasto, que vai ser superior ao investimento solicitado, que é o pedido do benefício fiscal. Porque no benefício fiscal, no CIFID financeiro, o pagamento é feito à cabeça. Isto é uma subscrição no fundo, o dinheiro entra e depois tem de 3 a 5 anos para ser gasto nas empresas que os fundos escolhem para fazer o investimento. Esse investimento tem regras, isto é, tem que cobrir, obviamente, as despesas elegíveis para o investimento em ID, que são a aquisição de laboratórios, a aquisição de patentes, contratação de pessoas de elevado nível educacional, mestrados, PhDs. A grande parte dos PhDs dentro de empresas advém exatamente destes benefícios fiscais, porque os seus salários são cobertos a mais de 100%. E era uma inversão da tendência que se verificava. Começava-se a contratar mais pessoas de doutorado. E são importantes, porque estas pessoas são quem aplica o desenvolvimento de novas. E era importante trazê-las para a área produtiva, para as empresas. E isso é o que estava a ser feito. Sim. O que nós estávamos a ver, pelo menos nos nossos fundos, que estavam muito vocacionados ou para a indústria, para o setor industrial ou para o setor das tecnologias, o que tínhamos visto era realmente muitos projetos que saem de universidades, que pela sua dimensão nunca cairiam no capital de risco tradicional, porque o risco em Portugal é um conceito complexo e por isso também esta vontade de mudar o nome de capital de risco para capital de investimento, em que envolve o venture capital e o private equity. Havia claramente um conjunto de grandes projetos, que estou a falar dos nossos casos, pessoas que eu conheço bem, que investimos já depois do período de ID, por isso, já depois de sair do laboratório, chamemos laboratório tradicional, com tubos de ensaio, para o laboratório industrial, que é tentar uma escala industrial em que se aplicam as realidades industriais para a escala realmente fabril. E nós fazemos essa última transação, ou essa última transição, que é, muito bem, esta máquina funciona para 1 tonelada, agora será que funciona para 20, ou 30, ou 40? E aquilo que nós percebemos é que essa transição é brutalmente difícil, porque muitas vezes não é só aumentar o tamanho da máquina, porque depois a máquina maior, o core, onde está a ser feita a operação, pode não estar a funcionar como na parte exterior da máquina, porque obviamente a outra era uma máquina mais pequenina, aquela temperatura funcionava para a máquina pequena, não para a máquina grande, ou os circuitos são diferentes, ou envolve, por exemplo, produção de animais, no nosso caso, insetos, podem envolver seres vivos, que evoluem mais depressa ou menos depressa, nunca é constante, e é muito interessante que muitos destes investimentos, e posso nomear vários, nunca teriam acontecido se não fosse um fundo CIFID a fazê-los. Na área tecnológica é exatamente a mesma coisa. E aquilo que nós assistimos, dependendo obviamente das fases de investimento, é que à medida que o risco tecnológico começa a desaparecer, outros investidores que não CIFID começam a querer entrar. E é assim que tem que existir. Os benefícios fiscais ou investimento em ID, neste caso, existem por toda a Europa. Tem outros nomes. No Reino Unido tem os Enterprise Investment Schemes, que são muito parecidos. Quer dizer, aqui, nós, em penso que foi 20 ou 21, estávamos no Covid, tivemos uma vez uma reunião por telefone, com a entidade, com a área da AT que trata do IRC. E aquilo nós dizíamos, para discutir como é que nos tínhamos lembrado de fazer isto, ou o que é que achávamos do programa. E nós tínhamos que dizer, o grande risco deste benefício é o benefício tão alargado que oferece. Nos outros países existe um benefício que limita a zero o risco do investidor, que não acontece aqui, e por isso provavelmente os fundos que vão aparecer este ano a comercializar. O nosso, claramente, é assim,
investimos em empresas que já têm vendas, estamos a apoiar a sua expansão comercial ao mesmo tempo que vamos melhorando o produto em contínuo. Já fizeram prova Já fizeram mercado? prova de mercado na primeira, o MVP, por isso o produto básico já está, tem vendas, entramos aí para reduzir um bocadinho o risco, mas aquilo que percebemos é que o benefício fiscal tem que cobrir o risco do investidor. Agora, se calhar, aquilo que devíamos ter num CIFID não devia ser a 32,5% do investimento é coberto pelo IRC, 100% do investimento é coberto pelo IRC, mas aplicando só a 30% do IRC. É isso, se calhar havia uma divisão e se calhar até sentir-se menos incomodada com o tempo. Mas porquê que a AT se sente incomodada? O António deu aqui vários exemplos em que o investimento tem o seu tempo, Sim. que é uma coisa que para a AT não se entende, exatamente. que é a dotação foi atribuída, está disponível, mas ainda não foi aplicada. Não foi aplicada porque ainda não está no seu tempo de aplicação. O projeto ainda não se Mas o concretizou. estoque está lá. E o estoque está lá. E essa E é é uma coisa importante esse gira. estoque. A AT não entende o conceito de estoque. Apesar de, uma vez mais, na proposta do Orçamento de Estado, Mas vir vocês adiar falam com eles, a Isabel, como a valorização. associação não conseguem convencê-los? Não é numa uma realidade? questão de convencer, é uma questão das pessoas compreenderem. Eu vou dar um exemplo que todos nós sentimos na pele. As empresas. Durante anos e anos, a AT não conseguia compreender que o subsídio de férias e o subsídio de Natal, que são direitos adquiridos dos trabalhadores, que são calculados em diferimentos e que são refletidos neste ano, no ano N, para o N mais um, Sim. não aceitava isso como um encargo. Foi anos e anos e anos Olha, e anos essa e anos. desconhecia completamente. Esta é aquela que a gente diz aos alunos nas escolas. Atenção que o conceito de diferimento para a AT não é o conceito contabilístico. E quando se trata em investimentos, isto é por demais claro. Eu convidava só o António, para o Sim, Camilo vai era gostar de ouvir. Não, porque nós falamos com números e exemplos. Mauro, o slide 2, por favor. Ainda vem mais um slide. Temos 4. Hoje, o programa hoje promete. Não, porque nós só podemos falar com base... Sim, com base nos números. Isso é muito importante. Aqui está. Este slide é um esmiuçar do slide anterior e aqui é muito interessante perceber a diferença entre aquilo que é o benefício fiscal que foi atribuído, tá bem? Não o que foi solicitado, o benefício fiscal foi realmente atribuído. Estamos a falar em 6 mil milhões de euros entre 2006 e 2024, mas esse benefício fiscal só foi atribuído após um investimento de quase 12 mil milhões de euros em ID. Pois. Essa diferença, obviamente, é uma diferença gigante, porque nós olhamos, quer dizer, a maior parte dos portugueses quando olha para as opções adicionais que o Governo tem no Orçamento de Estado, são sempre custos, não é? E aqui não são custos, aqui são investimentos. Isto é, são máquinas, são novas fórmulas, são novos medicamentos, são novos químicos, novos materiais, novas formas de produzir alimentação, o que for. E essa é a grande diferença, é que há realmente este estoque que foi investido entre 2006 e 2024, ele está lá. Estão lá as máquinas, está lá a propriedade intelectual, estão lá... Nós gostamos muito de falar, e acho que é importante perceber isso, quer dizer, os maiores beneficiários de CIFID são as empresas farmacêuticas portuguesas. Se formos ver em termos históricos ao longo dos últimos anos... Foi por aí que começou. Foi por aí, quer dizer, a lei é engraçada, fala muito no conceito de laboratório, no conceito biotech, no fim de contas. Da biotech. E por isso, a Ovion foi, durante muitos anos, o maior beneficiário do CIFID. E não só a Ovion, como é que se chama a do Porto também? Estou péssimo para uma nomes. outra. Mas sim. Há várias. Quer dizer, porquê? Este investimento de bilhões a desenvolver uma nova molécula, que só vai dar resultado ao fim de 5, 10 anos de A Bial. Repare, este investimento tem que ser feito durante anos seguidos. Isto leva muito tempo. O preço do primeiro comprimido é 1 bilhão de euros, o custo do primeiro é 1 bilhão, o custo do segundo são 1 cêntimo. Os espectadores não estão habituados a estes números, mas desenvolver uma molécula nova custa mais de 1.000 milhões de euros hoje em dia, tal como o motor automóvel. O motor automóvel custa mais de 1.000 milhões de euros. Quer dizer, motores de combustão, nós agora estamos na transição. Zé Pedro, isto não é estranho depois de vermos estes números todos, a decisão que o Governo está a tomar?
É estranho, mas foi como António disse, é uma decisão fácil. Pois. Eu costumo sempre dizer que nós temos dois impostos muito desonestos, portanto, o IRC e o IRS. O IRS hoje não é chamado aqui. O IRC é muito desonesto porque dizer que tem uma taxa de 19% ou 20% ou whatever é muito curto, porque temos um apuramento do resultado fiscal muito diferente do apuramento do resultado contabilístico e para baralhar temos benefícios fiscais que passam ainda despercebidos à maioria das empresas, porque se nós olharmos para a realidade das micro e das PMEs, muitas estão agora a dizer o hora bolas porque não investiram em 2023 em CIFID. Mas é porque não têm ou quadros suficientes para isso ou porque não confiam nos quadros exteriores, como por exemplo contratar um consultor. E muitas vezes nem é preciso tanto, é só preciso ouvir, estar atento e olhar para os seus próprios números. Portanto, continuamos a ter uma grande dificuldade de comunicação. José Pedro, eu percebo isso, mas repara, se eu tiver uma pequena empresa, onde eu não tenho gente especializada em uma destas áreas, se eu tiver um contrato com um consultor, por exemplo, imagina, eu falo contigo regularmente, quer dizer, mas eu tenho uma relação privilegiada contigo. Se uma empresa tiver uma relação com a tua empresa, em que tu explicas, olha, atenção, você está atento a isto, este controle exterior é uma coisa muito importante nas empresas. Provavelmente a maior parte delas não deixaria passar essas oportunidades. Eu ontem estive num evento e disse na plateia uma expressão gira que foi a contabilidade é fixe. Sim. E muitas vezes as empresas esquecem-se disso. Portanto, é importante valorizar a contabilidade e é importante ter vontade de compreender a contabilidade. Claro que... Mas é bom levarmos esta análise até ao fim. Não é só a questão dos números, é a questão da consultoria e do planeamento, que é o que as empresas fazem hoje em dia, não é? Claro. Conhecer as opções. Exatamente. Portanto, olhar para os números hoje e perceber o que é que eu ainda posso fazer. Sim. Portanto, consultar antes de tomar decisões. Não indo para o CIFID, eu acho que o CIFID é muito evidente, tem que ser, ponto final, tem dinheiro disponível, invista no CIFID, os fundos são bons, são lucrativos e o benefício fiscal é ótimo, portanto acho que não há muita diferença. Mas se olharmos para todos os outros benefícios fiscais, há decisões que têm que ser tomadas com base nisso. Portanto, imagina que tu até queres aumentar as tuas pessoas, mas vais protelar a decisão para o ano e desaproveitas o benefício fiscal da valorização salarial, por exemplo. Ou que tens investimentos para fazer no desenvolvimento do teu negócio, que se qualificam para REFAI, mas vais protelar isso para o ano e este ano vais pagar mais IRC porque não fizeste atempadamente. E portanto, é importante conhecer-se os números, conhecer-se o que se quer fazer com o nosso negócio e tirar partido da contabilidade. Claro que os contabilistas também têm que falar com os empresários em português, não em contabilês, ter uma visão do negócio da própria empresa para conseguir ajudar nessa reflexão. Ser um aconselhador, no fim de contas, não é? Sim, ser um conselheiro. Portanto, tem que ser. E neste caso do CIFID é super gritante, porque muitas vezes há empresas que têm alguma liquidez, vão fazer depósitos a prazo, porque enquanto decidem não decidem fazer a distribuição de lucros, etc. E podem fazer aplicações em fundos Em todo caso, para quem nos está a ver, quer dizer, como vocês diziam há bocadinho, isto é o último ano, portanto ainda tem tempo, ainda vou a tempo de fazer alguma coisa. É o último ano. Durante, sobretudo 22 e 23, andou-se a vender, nós contabilistas também, a vender risco zero. Aliás, se o fundo perdesse todo o investimento, aquilo dava lucro na mesma. É verdade, é verdade. Só com Nós base dissemos isso aqui várias vezes. Com base na poupança fiscal. Portanto, isso levou também a uma ideia errada de que vale a pena investir nos fundos CIFID, porque mesmo que aquilo não seja sério, ganhamos sempre. E habituou-se as pessoas a isso? Agora, se nós olharmos para o fundo de investimento como aquilo que ele é, que é um investimento, e tivermos a capacidade e a vontade de analisar as rentabilidades previstas, o retorno previsto do nosso investimento, e além disso ainda termos um benefício fiscal, de facto acho que temos aqui uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ou seja, continua a ser muito interessante o investimento em CIFID. É extremamente interessante, porque como o António explicou bem, já há provas dadas de que os fundos não são maus, né? O dinheiro não se vai perder. Claro que a garantia é diferente de um depósito a prazo. Obviamente, mas tudo tem risco na vida, não é? Ponto, quer dizer. Sim, e quanta gente já ficou em depósitos a prazo e produtos semelhantes com verdade. Problemas. Olha, belíssimos exemplos, BPN, BES e por aí adiante. Exatamente. Portanto, claro que o investimento é diferente, o retorno esperado é diferente e, além disso tudo, ainda há um benefício fiscal, que não haverá num outro tipo de investimento. António, é com base neste conceito que nós temos que passar a vender este produto. Sim, eu acho que é importante perceber isso. E queria pegar também num tema que se falou há bocadinho, que foi só 60% das empresas dão lucro. Tá bem? Tirando dessas empresas grandes multinacionais, que essas
uma grande maioria estão-se nas tintas para os benefícios fiscais, estão interessados em benefícios fiscais diretos, Sim. e esses que estão ligados com o investimento direto estrangeiro e são discutidos à parte. IRCs à parte, Né, pensados sim. só para aquelas empresas. São discutidos à parte dentro de gabinetes, não estão dentro das ofertas globais. Quem investe realmente em CIFID são as empresas familiares. Não é? Os nossos clientes, com quem nós falamos, não é com os CFOs, não é com os técnicos de contabilidade. Eles vão, obviamente, consolidar aquilo que nós apresentamos. São decisões de investimento de longo prazo. E isso também alinha com a qualidade dos fundos. Porque se realmente são as PMEs, as empresas familiares, ou detidas por pessoas, grupos de pessoas, que são, no fim de contas, os investidores, têm, obviamente, alinhados um conjunto de perspectivas de longo prazo que se alinham perfeitamente com este tipo de fundos. E por isso acho que é uma pena, havendo essa disponibilidade, não recorrer a esse benefício. Aqui a menina Isabel tem muita responsabilidade nesta área, que é instruir a malta que está na associação para estar atenta a estas coisas. Eu tenho a responsabilidade, mas também tenho a satisfação. Eu tenho muita vaidade dos associados da Apoteca. Agora vai ser reeleita, vai ser reeleita. Não, por uma razão muito simples. São pessoas extremamente interessadas, pessoas e empresas. Sim. Temos mais de 200 empresas filiadas na associação. E não são só do setor da contabilidade e consultoria. Okay. São pessoas e empresas que olham para várias áreas do negócio e para os seus próprios recursos humanos na base do incentivo da valorização salarial, que é outro dos benefícios que ainda pode Sim. ser aplicado e que nós aqui recomendamos várias vezes, façam as contas. Atenção, porque os prémios de produtividade ou os prémios que têm que ter caráter de irregular, a AT uma vez mais este ano em outubro, através de portaria, veio dar um novo conceito ao irregular. O irregular é algo que não pode ocorrer num espaço de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. 5 em 5 anos, é isso que a portaria, que o ofício circulado vem dizer, portanto nós já pedimos algumas explicações nesse sentido, porque nos parece uma interpretação de português extremamente enviesado. Mas Há sempre problemas com a interpretação de português contra a eu até fiquei a pensar, isto foi gente que fez agora o exame do 12º ano, portanto os exames em português do 12º ano tiveram uma média de entre os 10 e os 11, provavelmente foram todos contratados para fazer alguma explicação mais simples, para uma linha de comunicação com a população em geral, mas não. Portanto, isto nós somos nós, na nossa boa vontade de identificação das coisas. Mas, para além deste CIFID fantástico, que ainda existe, que é o CIFID indireto, que tinha e tem a grande vantagem de forma indireta entidades que não podem, nem estão talhadas para isso, poder ajudar a crescer outras que estão e a desenvolver a economia, porque esta solidariedade social e económica também não é muito falada. Nós só falamos da solidariedade social daqueles que não têm. Sim. Então, e quando temos empresas que têm para investimento e que podem fazer solidariedade social de investimento a empresas que não têm, estamos a queimar este tipo de medidas. Eu acho que isto a gente tem que pensar um bocadinho melhor. Eu compreendo, António, foi o caminho mais fácil, mas o mais fácil qualquer um faz. Depois para as empresas. Difícil é fazer o outro caminho que não se quer fazer. Sim. O fácil todos fazemos. Tu, há bocado no início do programa dizias que não havia só o CIFID, havia outros, não era? Faz uma referência já breve, que eu acho que vale a pena, porque ainda estamos em novembro. Temos o REFAI, que é outro benefício fiscal ao investimento, que só se aplica a algumas atividades, portanto, indústria, restauração, portanto, vejam com o vosso contabilista. Sim. E que prevê também uma dedução ao IRC dos investimentos feitos para aumento do negócio, para desenvolvimento destas atividades esportivas. É um investimento interessante, é um benefício muito interessante. Eu atrevo-me a dizer que tem mais aplicabilidade no Norte do que no Sul, portanto, e talvez se perceba pela característica das empresas, mas é algo que vale a pena olhar. Também o benefício para Lisboa é diferente do benefício para outras regiões, por exemplo, mas portanto, vale sempre a pena olhar. Temos um incentivo fiscal à valorização salarial, este que a Isabel estava a dizer. Que uma boa parte das empresas vai beneficiar dele este ano, porque os salários estão a crescer acima de 5%. Pronto, Curiosamente. portanto, é preciso crescer acima de 4,7%. Exatamente. Houve aqui algumas alterações à lei a favor das empresas, portanto, podemos capitalizar o aumento mais 100%, ou seja, assumir o custo em 200%.
e já não há aquela diferenciação do aumento do leque salarial que levava aqui a uma aproximação dos que ganham menos aos que ganham mais. Portanto, foi a simplificação deste benefício que pode ser usado. Muitas empresas estão a pensar, se calhar, dar prémios aos trabalhadores e depois dar prémios continuamente. Se calhar vale a pena pensar em ter salários melhores e, quiçá, retroativos ainda este ano e aproveitar isso. E beneficiar disso. Estamos em altura de tomar decisões quanto a isso. Temos um incentivo à capitalização das empresas, portanto, e este passa muito despercebido. Esse também é importante e passa despercebido, como tu dizes. Porque as empresas em Portugal têm falta de capital, sobretudo desde que se pode criar empresas com capital social de €1, que ficam em falência técnica após a Constituição. Exatamente. E os empresários acabam por não distribuir lucros ou distribuir de forma errada. Sim. Portanto, vale a pena pôr dinheiro na empresa e aproveitar este benefício fiscal, que no fundo é considerar que a remuneração do capital do sócio é um custo. Portanto, resumindo de uma forma muito simples, temos um incentivo à recapitalização das empresas, que não é um incentivo em IRC, mas sim em IRS. Portanto, se eu, enquanto sócio de uma empresa, meto o dinheiro na empresa, vou ter um benefício quando tiver distribuição de resultados. Portanto, não é um benefício milionário, mas não deixa de ser um incentivo a meter dinheiro nas empresas. E depois temos outros benefícios mais setoriais para a renovação de frotas de transportes de mercadorias e de passageiros, mas convém também que não passem despercebidos as empresas desses setores. Eu quero fazer um desafio a quem nos está a ver hoje, porque nós estamos realmente próximos do final do ano e estamos a fazer aqui na área das empresas o que fizemos esta semana com os PPR, que é, estamos na altura do PPR Season e nós temos que antecipar, não é esperar que nos façam uma chamada em dezembro para estar a utilizar aqueles benefícios fiscais. Aqui nas empresas é a mesma coisa. Portanto, o meu desafio para quem está desse lado é, nós já vou dar o mail, ficam desafiados para, escrever aqui para a BTOCnet para tentar pedir ajuda, porque ainda vale a pena, porque este ainda vale a pena. Eu não queria terminar o programa de hoje sem voltar ao António. António, uma vez que isto vai mudar e é uma inevitabilidade, agora as empresas vão ter que se concentrar naquilo que é o próprio investimento, não é? E sim, a sua rentabilidade. Sim, eu acho que com o fim do CIFID, a nossa expectativa é que, primeiro, acho que houve um grande trabalho de educação. Acho que o CIFID abriu um conjunto de realidades que para a economia portuguesa e para os empresários portugueses não existia. O primeiro grande alteração, na minha opinião, foi o CIFID foi um movimento totalmente descentralizado dos grupos bancários. Eu acho isso uma grande mais-valia. Não é? Foi uma grande mais-valia porque, obviamente, os bancos são os grandes gatekeepers, digamos assim, do estoque de capital que existe na economia, e ao entrar um produto novo, que dentro das novas regulações bancárias acaba por ser um animal muito estranho, acabou por não se envolver e permitiu realmente o aparecimento de várias sociedades gestoras, com várias metodologias de investimento, vários tipos de objetivos, de rentabilidade, formas de investir e por aí adiante. Acho que essa alteração foi muito importante. Acho que também foi muito importante porque acreditamos que aquilo que nós conseguimos gerar adicional dentro destes fundos provavelmente ficará neste tipo de investimentos, e a minha grande esperança é que, embora grande parte dos investidores tenha feito, ou uma parte dos investidores tenha feito apenas pelo benefício fiscal, acabe por se apaixonar por aquilo que as empresas estão a fazer, por aquilo que eles estão a ajudar a criar, porque eu percebo o conceito. Eu lembro das primeiras reuniões que nós fazíamos, as pessoas diziam, mas os gajos são malucos, quer dizer, você é o que é o Robin dos Bosques, a tirar ao Estado e dar às empresas. Mas está a funcionar. Está a funcionar, funcionou. O primeiro fundo foi dificílimo de lançar, o segundo melhor, o terceiro melhor ainda. Sempre que nos foi solicitado, partilhámos todas as informações que íamos fazendo ao longo do tempo para facilitar. Isso é um aspecto importante, não é? Que é dar conhecimento de como é que as coisas estão a ocorrer. Sim, porque, repara, nós conhecemos Portugal, não é? E se tivermos 2 ou 3 a fazer isto, o mais provável é fecharem logo o tema. Se tivermos vários, a coisa acaba por ser um bocadinho diferente, e por isso achámos, o Henry Ford é que dizia, não é? Quando somos o único a fazer, exatamente, pode ser um problema. Se tivermos vários, é prática de mercado, e quando é prática de mercado é muito mais fácil existir e coexistir. E não só, e aprendemos uns com os outros, quer dizer,
há muita coisa que aprendemos, quer dizer, investir com outras entidades. E aquilo que vimos a acontecer no mercado entre 2000, e podemos olhar para os números, provavelmente no site da CMVM conseguimos ver, a quantidade de sociedades gestoras que apareceu desde essa altura é realmente enorme. E é giro, há dias estava a ver esses números, o montante sob gestão total nos fundos de capital de risco, ou de capital de investimento, porque envolve as duas políticas de investimento, é realmente muitíssimo elevado face àquilo que existia anteriormente, que não era excepcional, porque, se bem se lembram, até 2016 tínhamos realmente muito dinheiro a ser gerido por poucas sociedades gestoras de capital de investimento, mas que vinha, acima de tudo, reestruturações bancárias na banca. Não vinha realmente de novo dinheiro disponível para o mercado. E por isso acho que essa mudança foi muito boa. Acho que a quantidade de novos produtos que estão a surgir em várias sociedades gestoras, desde produtos ligados aos criptoativos, ao setor imobiliário, ao setor do capital de risco, do capital de investimento ou do setor ligado ao mercado de capitais, acho que são muitíssimo interessantes e acho que isso só foi possível porque houve também este desenvolvimento no CIFID e acho e espero, obviamente, que este interromper do CIFID seja realmente um interromper. Acredito que, obviamente, vai ser difícil a um Estado, a um governo europeu, que acaba por ter um conceito muito de decisor final da alocação de capital na economia, voltar a abrir essa disponibilidade ao setor privado. Acho que se olharmos para os mercados anglo-saxónicos, onde isto funciona de forma muito habitual, quer dizer, não é um tema nem social, nem é um tema fiscal, nem é um tema culturalmente aceito. É um tema culturalmente aceito e que, na verdade, estimulou aquilo que é hoje um dos mercados mais desenvolvidos da Europa, que é o mercado do Reino Unido. Pois. E acho que devíamos olhar para o que funciona e tentar fazer, se não igual, melhor. Eu quero realçar aqui um pormenor daquilo que o António disse, que é das pessoas que eu vejo que defende mais isto, que é quanto mais se alarga o mercado, quanto mais concorrência há, todos ganhamos. É que normalmente os empresários têm o hábito de achar que quanto mais estiver limitado o mercado, mais oportunidades têm. E isto é um aspecto importante que o António costuma ter. Frequentemente das conversas que eu tenho com ele é dos mais interessantes, que é quanto mais se abre o mercado, quanto mais concorrência há, mais todos ganham. Isto é um aspecto importante. Zé Pedro, não gostava de terminar o programa, deixa-me fazer passar uma rasteira hoje. Hoje não te vou perguntar qual é o tema do próximo programa, que já sei que vai ser o Orçamento de Estado. Pois, exato. Mas hoje vou-te pegar uma rasteira. Eu acho que devíamos transformar o Corporate Business num programa semanal. E vou-te dizer porquê. Primeiro, porque o programa é uma novidade que vou-lhe dar. O programa está a ganhar atração. Nós fazemos a monitoração, o monitoramento, que é para não utilizar a expressão brasileira, sistematicamente de tudo aquilo que fazemos. E eu dou conhecimento aos nossos stakeholders, nomeadamente as pessoas que estão connosco nestes projetos, de todos os números. Ainda há bocado mostrei ao António os números do pé de meia desta semana. E, portanto, para mim o que conta são números, são indicadores de gestão. E o que eu estou a reparar, e é um desafio para o José Pedro Farinha, o Corporate Business, que teve um ranking um bocadinho ainda na dúvida, está a ganhar atração e está-se a revelar como de grande ajuda para quem está deste lado, para as empresas. Portanto, temos que pensar nisso. Eu, para já, quero agradecer o desafio, até porque quando querem dar o palco ao contabilista, eu aproveito sempre. Portanto, obrigado. Obrigado por isso. E devo dizer-te que é isto que eu te estou a dizer aqui, já é perguntas de espectadores mesmo. Porque às vezes, enquanto pessoas me dizem porquê é que vocês não fazem um programa mais Então eu regular? vou lançar um desafio aos espectadores, não é? Sim. Olhem para a contabilidade. Não atrasem a entrega de informação e exijam informação. Sim. Eu não concebo que as empresas não tenham resultados mensais e que não consigam, mês a mês ou 3 em 3 meses, fazerem previsões daquilo que vai ser o fecho do ano para que tomem decisões acertadas. E tanto fico muito contente cada vez que se dá importância a estes temas contabilísticos, tanto, e que alguém como o Camilo, que é o rei das audiências, mais do que alguns canais de televisão, quer dar palco à contabilidade, portanto só posso ficar contente e portanto, não posso decidir aqui agora se vamos aceitar o desafio, mas sim, mas fica o tentador. desafio feito, fica o desafio lançado. Já agora quero pedir assim que está desse lado. Primeiro, passa a confiar um bocado mais nos profissionais. Não digo
passo a confiar cegamente, mas passo a confiar mais um bocado nestes profissionais porque podem fazer toda a diferença para a vida da sua empresa. Neste caso, estamos a falar do programa de hoje, que é dos incentivos fiscais, mas não só. Há outro tipo de atitudes, outro tipo de decisões que fazem todo o sentido depois de estarmos plenamente informados e muito bem aconselhados. Aliás, a razão pela qual nós também queremos deixar um desafio para si. Olhe, coloque as questões, as dúvidas que tiver, já lhe vou dar o e-mail, mas mesmo aqui nos comentários. Para nós é muito importante até para podermos pensar na transformação do programa mensal num programa semanal. José Pedro, qual é o e-mail? corporatebusiness@vetocnet.com. Já sabe, é fácil. E também sabe que no próximo mês voltaremos com mais um tema. O programa de hoje foi um bocado mais longo, mas como já percebeu, valeu a pena. Essencialmente pelas explicações que foram aqui dadas e particularmente pela experiência que o António aqui colocou de anos, e já são alguns, a gerir este tipo de fundos de investimento. Fique bem, muito obrigado e não se esqueça de votar, tem aqui um link em baixo também. Nós voltaremos no próximo mês.